Atenção, região norte, 39ª Conferência de Escola Dominical, com o tema Até que cheguemos à medida da estatura completa de Cristo, 26 a 28 de setembro de 2025, no Templo da Igreja Assembleia de Deus, em Santana, Amapá. Aprenda com experientes nomes da área de ensino as melhores práticas de educação cristã. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, Pastor José Wellington Costa Júnior, Pastor Luci Francis Barbosa Tavares, Ronaldo Rodrigues de Souza, Pastor Elienay Cabral, Pastor Ezequias Soares, Pastor Douglas Batista, Pastor Alexandre Coelho, Pastor Clayton Pomerening, Professora Joane Bentes, além de muitos outros pastores, educadores, psicólogos e pedagogos plenamente qualificados e com ampla experiência na área de ensino. Se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula. Multiplique o conhecimento da Palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o ministério de ensino em sua igreja. Uma abordagem completa desde pastores e superintendentes, passando pela classe de adultos e até a educação infantil. E também ministrações para a educação com alunos especiais e a classe de discipulado. A escola dominical sendo tratada por inteiro. Serão 7 plenárias, 24 seminários, 8 fóruns. Inscreva-se pelo site coed.com.br/Amapá. Informações pelo telefone 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 96452 2990. Monte sua caravana. Venha participar da 39ª Conferência de Escola Dominical, 26 a 28 de setembro de 2025, no Templo da Igreja Assembleia de Deus, em Santana. Uma realização CGADB e CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 12. O que você semear, ceifará. A paz do Senhor, querido professor, a paz do Senhor, querida professora. Eu sou o pastor Alexandre Coelho, gerente de publicações e autor do comentário da Revista de Jovens deste trimestre, que fala sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Já é a nossa 12ª lição, já passamos por 11 lições anteriores que falam um pouco sobre a introdução da carta, quem foi o autor, os leitores, o que levou Paulo a escrever esta carta para aquele grupo de cristãos naquela região da Galácia e, acima de tudo, o que estava naquela situação, o que o ensino dos judaizantes estava envolvendo e, de certa forma, atrapalhando também a igreja. E agora nós vamos tratar sobre a lição de número 12, o que você semear, ceifará. O objetivo da nossa lição que nós vamos trazer é, primeiro aspecto, explicar como devemos tratar os pecados dos nossos irmãos. Segundo objetivo, compreender que precisamos levar as cargas uns dos outros. E o terceiro objetivo, apresentar a lei da semeadura. São 3 referências que nós sempre podemos trazer para a nossa aula, porque isso vai especificamente direcionar aquilo que nós vamos ensinar, aquilo que nós vamos fazer. Isso nos ajuda sempre a manter a aula sempre no mesmo lugar, focado. O texto principal da nossa lição diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas capítulo 6, verso 2. Porque esse texto é importante, vamos nos lembrar que os judaizantes faziam o possível para imprimir no pensamento dos Gálatas a necessidade de se guardar a lei. O apóstolo Paulo aqui deixa claro: levai as cargas uns dos outros e assim cumprirei a lei de Moisés, não é? Não, a lei de Cristo, que é muito superior a Moisés. O resumo da lição diz: a espiritualidade também é fruto daquilo que se planta, seja na carne, seja no espírito. Ou seja, aquilo que você planta,
seja na carne, seja no espírito, você não somente vai colher, mas vai demonstrar o tipo de espiritualidade que você efetivamente tem. O texto da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, a partir do verso 1, diz: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta todos os seus bens com aquele que instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Passemos então para a nossa lição propriamente dita. O apóstolo Paulo começa esse texto abordando sobre como tratar do pecado de um irmão. Aqui também fala sobre o ato de semear e também de colher. Por que esses dois assuntos são muito importantes? Primeiro aspecto, é possível que um dos nossos irmãos seja surpreendido em algum tipo de pecado, em algum tipo de falha. Paulo aqui não fala de uma pessoa que vive pecando, que é um desobediente de forma costumeira, mas alguém que, tendo uma vida regrada, uma vida santa, em algum momento deixou a desejar, deixou de vigiar, foi tentado, não percebeu a situação e acabou falhando e acabou cometendo um pecado. Como que o apóstolo Paulo nos orienta a tratar com esse tipo de pessoa, não é? Como eu disse aqui, precisamos inicialmente fazer uma distinção entre aquele que foi surpreendido, como diz Paulo, numa falha, e aquele que peca costumeiramente, ou seja, aquela pessoa que está na igreja, que diz que aceitou Jesus, que exterioriza algum tipo de espiritualidade, mas que na sua vida pessoal, profissional, acadêmica, ela transgride vários mandamentos sem perceber que com isso ela está pecando contra Deus. Então, são dois casos muito diferentes que nós precisamos levar em consideração. Então, a questão é possível que um irmão seja surpreendido quando estiver cometendo um pecado, não é? E, repetindo, Paulo não fala desse tipo de pessoa como sendo uma pessoa que peca constantemente, desenfreadamente, mas alguém que realmente está andando com Deus e foi surpreendido em algum tipo de falha. E aí Paulo orienta o quê? Para que nós façamos caminhar o tal com o espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não sejas tentado. A perspectiva que nós temos aqui é de uma restauração. A palavra restaurar é katartizo, da língua grega, que significa colocar no lugar. Essa palavra ela era explicada quando uma pessoa tinha um membro quebrado, alguém que quebrou o braço ou quebrou a perna, uma costela, e por algum tipo de tratamento aquele osso seria colocado no lugar, um tipo de tratamento para recuperar a pessoa, para fazer com que a pessoa estivesse melhor de saúde. E o que nós vemos na carta de Paulo aos Gálatas é que a restauração deve acontecer entre os santos, dentro da igreja. Não é uma restauração fora, ou seja, Deus não está orientando que o mundo faça com que nós possamos ser pessoas que estão sendo tratadas pelo mundo, mas sim a igreja tratando dos seus próprios membros, dos seus próprios congregados. Isso é importante porque se uma parte do nosso corpo está ferida, não a retiramos sem antes tentar restaurá-la. Esse é um fator que deve ser sempre levado em consideração. É preciso ver que tipo de situação aconteceu para tentar restaurar aquele tipo de pessoa do seu delito, aquele tipo de pecado. Naturalmente, quando falamos disso, precisamos levar em conta que é possível que alguém cometa uma falha que precisa ser disciplinada e às vezes até mesmo excluída da comunhão dos santos. Existem situações cuja repercussão tem um peso menor, tem outras situações que têm um peso muito maior. Então, a igreja precisa orar ao Senhor, pedir discernimento do Espírito Santo para saber como lidar de forma específica com esse tipo de situação, para que não haja o ato desnecessário de se excluir um membro do corpo de Cristo
quando aquele membro poderia ser restaurado. Agora, naturalmente, a gente vai perceber que também existe a possibilidade de uma pessoa estar dentro da casa do Senhor, mas estar totalmente contaminada, não sujeita à orientação do Espírito, uma pessoa que tem prazer em manter uma vida dupla, uma vida de aparência, uma vida de pecado, e aí a gente precisa lidar com a disciplina dentro da igreja, algo que vai numa outra direção. Então, precisamos sempre ter em mente essa perspectiva, ok? E aí o apóstolo Paulo vai nos dizer o que define uma pessoa que é espiritual. Qual é a definição da carta de Paulo aos Gálatas acerca da espiritualidade aplicada, não é? O texto deixa claro que se algum irmão chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de rebeldia, briga, cobranças. É isso? Não. Nós que somos espirituais devemos encaminhar para a recuperação aquele irmão que cometeu um delito, mas com que tipo de espírito? Com espírito de mansidão. Não é com gritarias, com críticas, com brigas e acusações. A Bíblia não nos orienta dessa forma. Isso deve ser muito bem passado. Por que vale esse tipo de conselho para os nossos dias? Nas redes sociais, na internet, é comum ver pessoas se degladiando, brigando, expondo escândalos, às vezes na igreja, expondo práticas que poderiam ser trazidas de forma administrativa. Muitas pessoas preferem trazer certas situações na internet e apresentá-las como, digamos assim, um furo de reportagem. Graças a mim, vocês souberam disso, precisamos cobrar tal. Mas, na maioria dos casos, esse tipo de situação, de procedimento, não corresponde ao que Deus deseja que aquele assunto seja tratado daquela maneira. Por isso nós devemos estar sempre vigilantes para não dar lugar ao diabo, expondo situações que deveriam ser tratadas de forma interna dentro da igreja. Imagine uma pessoa que gosta de acusar as outras, vira nas redes sociais, vira público, de repente alguém descobre um delito daquela pessoa e traz a público também. Aquela pessoa vai acabar tendo o mesmo tipo de tratamento com que ela tratou as outras pessoas. Por isso que a Bíblia nos deixa claro: vós que sois espirituais, conduzam o faltoso com um espírito de mansidão. Quando nós observamos aquilo que Paulo fala, percebemos que o conselho de Paulo está indo na contramão de muitas práticas que nós hoje podemos ver, principalmente nas redes sociais, na internet e tantos outros meios de comunicação que facilitam a proposição de uma opinião pessoal, mas que nem sempre é uma opinião pessoal que está pautada nas Escrituras. Por isso devemos ter o dobro de cuidado nesse aspecto. A internet pode se transformar numa terra de ninguém, onde as pessoas falam qualquer coisa, botam ali suas iras, suas reclamações. Em muitas situações, ou na maioria das situações, a pessoa critica uma outra sem mesmo procurá-la antes para, como disse Jesus, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, antes de você dar a oferta, vai lá e conversa com ele. Nós não estamos vendo tanto esse tipo de orientação de Jesus aparecer. É possível sim que haja discussões e rixas dentro de uma igreja. Não deveria, mas às vezes acontece. Como que nós vamos tratar isso? Vamos para a rede social fazer um escândalo e expor as pessoas. Será que Jesus faria isso? Esse é um ponto que devemos levar em consideração na nossa vida cristã. Deus não ordena que o mundo ajude um crente, mas que a igreja o faça. E por que que isso acontece? Não é? Primeiro, porque todos nós podemos ser tentados. É possível que em algum momento a gente não vigie e venha ceder a algum tipo de pecado ou venha ceder a uma tentação. E a segunda questão: vigiemos para que não caiamos na mesma falha em que estamos acusando uma outra pessoa. É possível sim que muitas vezes nós venhamos a público nos colocarmos como pessoas que alegam ser guardiões da santidade de Deus, acusando os outros. De repente, alguém descobre uma das nossas falhas e age conosco da mesma forma com que nós agimos para com outras pessoas. E aí entra a questão da mansidão, não é? Se eu trato determinadas situações com mansidão, naturalmente subentendemos que nós vamos ser também tratados com o mesmo espírito de mansidão com que
expressamos outras pessoas e fizemos a correção necessária dentro da igreja de pessoas que estavam faltando. Por isso, tenhamos muito cuidado com aquilo que vamos falar, vamos fazer, porque isso tem uma influência muito grande na vida de outras pessoas, sem contar questões relacionadas ao aspecto jurídico, de exposição de imagens, uma série de outras coisas que costumam acontecer quando as pessoas não têm um freio do espírito para saber como lidar no dia a dia ali. Portanto, está valendo o conselho do apóstolo Paulo. Se quer saber o que é espiritualidade, tem um espírito de mansidão. Seu irmão errou, conduza-o para ser restaurado, não com arrogância, com ofensa ou com o dedo apontado, mas com mansidão, olhando para ti mesmo para que você também não proceda ou não caia na mesma situação que aquela pessoa caiu e acabe tendo dificuldades no seu ministério. Nós somos chamados a tratar uns dos outros e não estamos com certeza falando de qualquer tipo de pecado. Estamos falando daqueles assuntos que podem ser tratados na esfera da igreja de forma específica e não daqueles tipos de ocorrência que eventualmente algumas pessoas praticam e acreditam que não vai ter tipo de problema algum. Ok? Então, o apóstolo Paulo também vai falar sobre levar as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. A carta aos Gálatas fala muito sobre essa palavra que é lei, especificamente a lei de Moisés, porque tinha-se assim, essa perspectiva em mente. Vamos nos lembrar de que o apóstolo Paulo está falando sobre os judaizantes, aquelas pessoas que queriam impor a prática da lei de Moisés de qualquer forma para os crentes da Galácia, daquela região ali onde o evangelho tinha chegado, tinha alcançado pessoas, mas os judaizantes também já tinham chegado lá. E aí nós temos que levar em consideração a palavra baros, que significa algo pesado. Baros não é um pecado, mas algo que exerce pressão. Por isso que ele fala, levai os pesos, baros, as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Quem leva as cargas uns dos outros não cumpre a lei de Moisés, cumpre a lei de Jesus Cristo. Isso tem uma diferença muito grande. Porque a lei de Moisés ela foi trazida para limitar o pecado dos hebreus na relação também com ele, os judeus, o hebreu com a sua família, com terceiras pessoas e também o judeu consigo mesmo. Dessa forma, quando nós fazemos o que a Bíblia está dizendo, levando a carga uns dos outros, nós estamos cumprindo a lei de Cristo, que é uma lei muito superior ou totalmente superior à lei que Moisés deixou, que na verdade foi Deus que deu para ele, mas ela ficou conhecida dessa forma. Por isso é algo que nós devemos sempre levar em consideração. Para nós podermos levar as cargas uns dos outros, precisamos ter em mente que nós provavelmente um dia precisaremos ser ajudados também. Isso precisa fazer uma diferença muito grande quando nós formos tratar desse assunto, principalmente com os nossos alunos. É comum que nós queiramos exercer um tipo de tratamento específico para com uma pessoa ou outro grupo de pessoas. Na verdade, quando chega na nossa vez de ser tratados, nós queremos um tratamento que seja diferente. Isso não é compatível com a orientação das Sagradas Escrituras. Tem uma outra questão que o apóstolo Paulo fala. Aquele que cuida ser alguma coisa não sendo nada, aí é que entra a questão. O que você acha de si mesmo? Por que essa pergunta? Não é raro que nós compreendamos que todos nós temos uma imagem sobre nós mesmos, que pode ser a imagem que nós vemos e não a imagem que as outras pessoas veem ou a imagem que Deus propriamente vê sobre você. Isso tem uma importância, com certeza. Vamos imaginar da seguinte forma. Eu posso me considerar uma pessoa inteligente, zelosa, mão aberta, fiel nos meus compromissos financeiros, das outras características que nós naturalmente temos e herdamos da parte de Deus para a nossa salvação e as boas obras. Mas é possível que Deus não esteja nos vendo da mesma forma como nós estamos nos vendo. Por isso que o apóstolo Paulo deixa claro, ok? Se alguém cuida de ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então observe que você, quando está imaginando que tem realmente um diferencial, você está enganando a si mesmo, ok? Mas prove cada um da sua própria obra e terá glória em si mesmo e não em outro. Então nós devemos levar esse aspecto também. Nós devemos então ter também o cuidado com o orgulho.
E o texto também diz que aquele que é instruído na palavra reparta seus bens com aquele que o instrui. Isso é importante sim, porque no mundo antigo não era incomum ver pessoas que tinham habilidade para falar, pessoas que tinham habilidade para ensinar. Essas pessoas poderiam ser muito bem úteis dando uma aula, ministrando um conhecimento que poderia ser passado. Isso faz uma diferença. Agora, nós devemos levar em consideração que, no caso do cristianismo, muitas pessoas deixavam as suas profissões para seguir a Jesus e ensinar outras pessoas. Então o apóstolo Paulo vai recomendar, se alguém é abençoado através do ensino, que pelo menos divida os seus bens com aquele que o está instruindo. Por quê? A pessoa que vai dar uma aula, vai dividir no conhecimento, ela precisa investir em literatura, em cursos, na sua vestimenta, na sua apresentação pessoal. É uma pessoa que leva bastante tempo para ser formada, ela precisa compreender uma série de situações no desenvolvimento do ser humano. E aí entra a questão, isso, de certa forma, tem um preço? Tem. Alguém está pagando por aquilo. Alguém está deixando de comprar alguma coisa para investir num curso, num livro, para dar uma aula. Então, essa pessoa, o que precisa receber a bênção, que é o que Paulo fala, repartir os bens com aquele que o instrui, porque isso vai realmente ser um diferencial na vida dentro da igreja. E, finalmente, a questão de Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semeia, ele também colhe. Tem um ditado que diz que o fruto não cai longe da árvore. Ou seja, as nossas ações para serem exteriorizadas não estão distantes do que realmente nós somos. Se uma pessoa é crítica, tem um espírito crítico para com todo mundo, é porque ela é assim, não somente aquilo que ela está produzindo. Uma pessoa assim precisa ser muito bem trabalhada pelo Espírito Santo para poder dar prosseguimento na vida. Deus não intervirá para mudar uma lei espiritual. O que significa isso? Deus não se deixa escarnecer. Deus não vira alvo de deboches. Aquilo que o homem semeia, ele também colhe. Então observe que Deus não vai intervir para mudar uma lei espiritual ou natural. Ou seja, se você semeia na carne, você não vai colher no espírito. Se você semeia no espírito, você não vai colher na carne. Por quê? A semente, ela permanece a mesma independente de onde ela esteja. Por isso nós devemos levar esse aspecto em consideração. Deus não se deixa escarnecer, o que o homem semeia, ele colhe. Deus não vai intervir para mudar uma lei espiritual que ele mesmo determinou. Finalmente, carne e espírito serão colhidos se forem também semeados. E aí vale a pergunta, a quem eu estou alimentando, a quem eu estou permitindo que faça diferença? Ou melhor, eu dizendo em quem eu estou depositando o meu conhecimento para que possa corresponder ao que Deus está dizendo. Nós precisamos levar esse aspecto em consideração. Carne e espírito são semeados, sim, mas os dois também serão colhidos e nós precisamos ser firmes para não colher algo que nós não desejávamos. Então você que é espiritual, conduza aquela pessoa que pecou um espírito de mansidão para a sua restauração, porque um dia pode acontecer com você também. Essas são as palavras rápidas e básicas desta nossa lição. Com certeza sua mente e a sua turma estão preparados para mais um fim de semana onde Deus vai falar conosco através da sua palavra. Que Deus possa abençoar a sua vida e seu ministério grandemente.